Bom, vamos começar então? Começar pela Sul-Americana? Acesso negado? Acesso negado, né? Competição Huracan, que todo mundo quer saber, pô. Huracan, Corinthians. Todos nós somos sul-americanos. Corinthians Pelo amor de perdeu Deus, em velho. casa pro Huracan. Perdemos, mano. Nossa. Sabe o que me lembra do Huracan? Matias de Federico. Defenderam? Jogou no Corinthians, inclusive. Não, jogou no Corinthians e veio do Huracan. Aham. E Jogou não sei, no Corinthians é forte, né? É. Entrou em campo. Esteve Ele relacionado. esteve lá. É. Mas não sei se vocês lembram, Matias de Federico, Caio, era o futuro Messi. Que isso? É. É mesmo? Ele foi vendido assim pro Novo Coringão. Messi. Todo No mundo é o DVD. Messi, né? Deram o No golpe. DVD. Igual o Max Deram o golpe. Bianchi. Max Mercúrio. Não, mas Aí esse vai lembrar. realmente tem o DNA. Tem o DNA, tem o É, a DNA. galera aí vai lembrar. Aí, ó. Quando venderam. Quem foi o miserável que saiu e deixou a porta aberta aí, hein, cara? Ô, Ele saiu Christian. cheio de coisa carregando, vai. É, não, mancado. Mas vou falar, venderam o cara como se fosse o Messi. Agora, esse jogo aí, Dava, eu posso ser sincero? Pode. Claro. Vou ser sincero o que Óbvio. aconteceu. Sim. Eu não minto aqui pra nossa audiência. Então mesmo. vocês aí, ó, câmera do meio, que o Muli saiu, foi mijar e deixou a câmera do meio. Tá em mim? Então, ó, você que tá assistindo a gente, eu não minto pra vocês, nossa audiência. Tá Mente. entendendo? Vou falar a realidade, Dava. Por favor. Chegou no final do primeiro tempo, eu batei um soninho. A Mimir. Olha o gol aí. A O Mimir. jogo tava 2-1. Aham. Eu Terminou dormi. assim. E terminou assim, então eu não perdi muita coisa, né? Agora, deixa eu falar uma coisa. O Corinthians e sua defesa precisa, assim, urgentemente de reforços. Não tem Que como, né? isso? Porque assim, ó, o que acontece? A gente tem o Gustavo Henrique, que tava bem, jogou bem até os últimos jogos. Mas ele deu uma entregada, vocês vão ver o gol que o Bizarro. Gustavo Henrique entrega ali, ele deixa no pé do atacante do Huracan, que não existe. E a nossa dupla de zaga talvez seja uma das piores, assim, dos clubes grandes do Brasil, ou a pior dupla de zaga que a gente tem, porque não adianta, cara, quanto mais reveza o Corinthians, essa dupla de zaga, pior fica. E esse gol aí, na hora que toma, eu dou um soco no sofá, que cai minha água de coco, cai tudo, eu fico puto. Por quê? Minha água de Porque eu falei, cruzamento na área é gol. Não, principalmente de bizarro. escanteio. O Corinthians tá tomando muito gol de Toma escanteio, gol, toma né? gol, é bizarro. O Ranieri empatou, né? Não, o gol que tomou do Bahia no final de semana foi de cruzamento na área também, De né? cruzamento na área. Então, Dois. assim, é um time que é ridículo. E eu até falei pra vocês aqui, há umas 2 semanas atrás, eu falei, ó, bola na área do Corinthians é 90% gol, cara. Porque a nossa zaga é simplesmente ridícula. Não sei o que acontece nos caras. É o posicionamento, é a falta de noção de Dá uma espaço. cabeçada do Ranieri. É loucura, cara. Aí o Ranieri empata, dá um gás. Eu não acho, Odavo, que o Corinthians, no primeiro tempo, tenha feito um jogo ruim, não, tá? Conseguiu controlar o jogo agora. Você vai lá e empata aí, ó. Aí todo mundo eleva a moral. Perfeito. Dá 12 minutos, inclusive, né? Passa um tempo, você toma um outro gol de escanteio numa falha bizarra. Vocês vão ver a falha do Gustavo Henrique Não, aí, se isso é uma coisa viu? que zagueiro profissional vi, faz. não vi. Vocês tipo vão ver assim, agora. não, Vou vocês até vão pôr ficar óculos aqui de um novo. pouco... Não, é vergonha. Não, é vergonhoso. Não, vergonha é tipo vergonhoso. assim... Não existe o que ele fez ali, cara. Não faz nem sentido o que ele fez. Não faz nenhum sentido. Então, assim, E sem o Gunenas, né? sem Hugo Nen, sem Rodrigo Garro, eu vou falar dele já já, a gente precisa falar dele e do Hugo. Então, assim, Odava, o Corinthians, a gente sabe, né, ganhou aí o Paulista, mas fazendo muita força. Agora, o ano do Corinthians vai ser um ano difícil, porque a gente vai perder o Garro aí por alguns meses, É. né, que ele Nossa, foi que se- agora. tudo. A Isso tudo, previsão ele foi pode se- ser até só depois do Super Mundial ele voltar. depois do Super Mundial, porque ele foi se tratar na Espanha, já está lá, inclusive, se tratando. Vai. Ó, Porque louco. ele tava jogando no sacrifício, né? Já há muito tempo. E diferente das pessoas que estavam falando, ele não é porque ele jogou o Paulista final que ele ficou assim. Ele já tá há muito tempo já assim, tava. prolongando se cuidar. Era igual o Paulinho ano É, tipo passado. Paulinho. Foi Arrascaeta levando. infinitas Acho que é vezes. infinito. O que acontece? O cara vai lá e joga a injeção, né? No Claro, joelho, é. pra dar a segurada. Não, Não, e e tá a acabando lesão os cada vez campeonatos. piora, né? Acabando o campeonato. a lesão Se não cada parar... vez piora. Aí o cara joga a injeção no joelho, vai levando, uma hora estoura, velho. Então ele não quer estourar, né? Ele não quer chegar o momento que vai estourar. E aí ele foi se cuidar lá. Nossa. Ah, não é possível. O que aconteceu eu nem vi. Não é isso aí não. Fez a- Ah, Não, não, é isso aí não foi- não teve outro. não, vai ser muito pior, vocês não têm noção. Foi Se agora, vocês não agora, viram, agora. Ó, Ó. olha o Gustavo Henrique. Nossa. Então, Era só deixar a bola passar, né? Não, eu cabecei pra fora. Aí não Era dá. só... Tinha tanta coisa que ele podia fazer. Aí não existe. Aí, Rapaz. assim, um Não, mas ele zagueiro cabeceou na profissional, direção do gente, Não, cara. ele assistiu, ele fez assistência pro maluco. Com pô. todo respeito, um zagueiro profissional não tem o direito de fazer isso aí. Fora que teve a... Assistência. Caraca. Fora a bizarro. bandeirinha de escanteio lá antes da começar da jogada, né? É, então O o lance amigão ali na fez bandeira merda. de escanteio foi Aí não péssimo. dá, também. Assistência. Eu não, olha, vocês Ó podem lá. falar, foi Ajeitou? infelicidade, foi. Nossa. Tá, Foi. óbvio que Não, foi. não. Mas Eu a não questão consigo. é a Foi. tomada de decisão Não. não faz sentido, né? Ô, Caio, eu não consigo conceber o fato de um profissional treinar todos os dias isso, escanteio, bola na área e fazer isso daí. É, tipo, isso não existe. limpada de área é o que É. o zagueiro mais sabe fazer, Olha né? lá. Ou Cara, deveria. Qualquer opção seria melhor do que isso que ele fez, né? Aí sai um gol desse, eu desanimo, o torcedor desanima. Quem tá em campo, então?
E... E reforça o negócio do passaporte, né? Não, mas acho que isso que eu ia falar, em questão do próprio Gustavo Henrique, que no jogo contra o... Aí quase no meio de campo, O meio... Barcelona, ele faz aquele gol contra que depois é anulado, mas o gol contra também que ele tava totalmente aéreo. Mais um jogo nesse nível que ele tá aéreo, né? Claro, claro. Então, Ah lá. assim, é complicado. Aí eu vi uma galera falando que é verdade. O Memphis tentou aí, né? Tentou. Se ele faz, Não, vai se ser ele faz, lindeza. é loucura. Mas é o seguinte, o Huracan é terceiro colocado do Campeonato Argentino, tá? Não é um time bobo, é um time muito melhor, por exemplo, que o Barcelona de Guayaquil. Então, se a gente for parar pra pensar, se o Corinthians perdeu pro Lógico. Barcelona de Guayaquil, Não não é um ataca. absurdo perder pro Huracan terceiro colocado. Agora, Em casa eu acho que é... então, mas aí é que ele tá. surpreendeu. Isso mostra muito o que é o Corinthians. O que mostra muito o que é esse time, que é, aí é Pera o aí, que eu falei. já- Já mudou ali o, segurei. o bagulho. Mas assim, isso diz muito o que é hoje o elenco do Corinthians, né? É um elenco que tem muita dificuldade ainda em segurar o jogo na hora que precisa. Sabe aquela pisada... Pô, vamos segurar o jogo aqui, vamos segurar essa bola, vamos tocar o que fez com o Palmeiras. E é engraçado, né? Porque o Ranieri, inclusive o Abel repercutiu isso, depois a gente vai falar, né? Da fala do Ranieri. Que o Ranieri falou, não, contra o Palmeiras a gente jogou que nem sul-americano. Paramos o jogo, picotamos. Ele falou isso. E aí o Abel pegou, vocês viram o que o Ranieri falou? E falou sobre isso. Acho que dá pra gente ver e depois Sim. procurar. Mas de qualquer forma, é impressionante. Contra brasileiro, o Corinthians joga que nem sul-americano. Contra sul-americano, o Corinthians joga que nem o quê? Que nem brasileiro. Então perde. E, cara, 2 gols assim, ridículos que o Corinthians toma em casa, mostrando que, mas aí uma galera, mas tá de ressaca. Gente, não é ressaca. Não dá pra levar o Corinthians como um time que vai disputar os grandes títulos. Desde o começo a gente sabia disso. Não é? Ninguém pode pegar o Paulista e levar agora como parâmetro que vai o Corinthians disputar os grandes títulos. Vai estar lá, né? Campeonato mata-mata, como Copa do Brasil, como vai ficar a Sula em algum momento, se passar, né? Do jeito que tá aí minha Nossa Senhora. Pode ser que aconteça. Agora é um time que não convence, cara. É um time que não consegue te convencer de que, pô, posso acreditar aqui. Por quê? Vai parecer absurdo o que eu vou falar, velho. Fala. Mas o Corinthians precisa contratar. Toda hora, bicho. Não, Pois é é. bizarro. Bizarro. Mas aí eu pergunto pra vocês. Necessita de um Contrata. Aonde tá o erro aí? Em quem contrata, né? Você faz uma avaliação do profissional, você traz o profissional. Ele é integrado no clube. É falha. Aí qual que é a situação dos zagueiros do Corinthians, que é o principal problema hoje? Você tem o Gustavo Henrique, que numa hora é um bom zagueiro e tá desempenhando bem, na outra ele faz isso daí. Aí você já fica um pé atrás, não é? Você tem o... Pô, esqueci o nome do cara agora. André Ramalho. Kaká, Félix Torres. O André Ramalho, que saiu do melhor zagueiro que a gente tinha pra nem ser opção. Aí você tem o Kaká, que é juvenil ainda. Não tem como. E o Félix Torres, que até então é o equilíbrio. Que tá de saída, né? É equilíbrio. Equilíbrio, É equilíbrio, isso aí. porque a galera reclama é ruim. Tá bom, beleza. Só Sentiu que melhor. esse é o ponto. Porque quando um zagueiro não tá fazendo caca, ele tá indo muito Exato, bem. total. Só que aí é foda. Você Se não o próprio pode ficar Cartola nisso. não tomou gol, irmão, 5 pontos é isso. Não, medíocre por medíocre, pega o Félix Torres que ele tá na média, né? Então nunca tá muito bom, nunca tá muito ruim, às vezes faz umas cagadas, às vezes vai bem, E é melhor mas tá na do que ter média. esse maluco que ou vai ser nota 9 É. ou vai ser nota 3. Ou vai se fazer isso aí quando que o Gustavo Henrique fez. Então, eu não fico surpreso não. Dormi no jogo, tá bom? Dormi. Final do primeiro tempo, dormi, não vi o segundo tempo. A galera tá perguntando por que não teve 10º. Porque eu dormi. A mimir. A mimir. Então, domingo eu falo sobre. Mas não mudou nada também, né? O jogo terminou 2-1. E depois eu fui ver os melhores momentos do segundo tempo também. Não teve grandes mudanças. Agora, o Corinthians precisa contratar, gente.